Graça e paz. Bom dia a todos e todas. Muito bom estarmos juntos aqui reunidos como comunidade nesse tempo precioso aqui para podermos louvar ao Senhor juntos. Estou feliz de estar de volta. Saudade da minha comunidade de fé. Queria convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. E a gente vai ler do verso 1 ao verso 15. João capítulo 5, a partir do verso 1, diz o seguinte: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Quero te convidar a orar comigo novamente. Pai de amor, Pai querido, nós queremos nessa manhã, Deus, mais uma vez iluminados pelo Teu Espírito Santo, discernir o Teu Evangelho. E nós queremos, Pai amado, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos ilumine. Ilumine a nossa mente para compreendermos o que as Escrituras estão dizendo para nós. Ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa assimilar o Teu Evangelho em nossas vidas. Pai amado, nós pedimos isso como igreja, como comunidade de fé, humildemente na Tua presença. Nos ajuda a compreender a Tua palavra. É o que nós pedimos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, quero falar um pouquinho nessa manhã com vocês, nessa manhã especial, que é uma manhã em que a gente se senta ao redor da mesa de graça do Senhor. Hoje nós vamos partir o pão, hoje nós vamos tomar do vinho juntos, aqui, de maneira simbólica. E eu penso que esse texto é um texto muito oportuno para mais uma vez nós conseguirmos discernir e perceber do que se trata o Evangelho de Jesus na nossa vida. E é muito nítido nesse texto que Jesus tem algumas prioridades.
E as prioridades de Jesus, as prioridades da espiritualidade de Jesus, as prioridades da religião que o Cristo vive e segue, são diferentes das prioridades da religião da época, ou de qualquer outra religião. E é muito importante, e eu tenho sinalizado isso ao longo de muitos meses aqui dentro dessa comunidade de fé, que evangelho é diferente de religião. E mais uma vez, em mais um texto, em mais uma história, em mais um relato do evangelista, essa diferença me parece que ela fica ainda mais nítida. Ainda mais nítida. E é fundamental que eu e você, quando nós nos aproximamos dessa mesa, pegamos o pão, pegamos o cálice, partimos esse pão, tomamos e bebemos juntos desse vinho, desse suco de uva que representa o sangue de Cristo, que a gente possa estar alinhado ao Espírito do Evangelho, ao Espírito do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus, aqui nesse texto, ele está dentro de uma situação, dentro de um contexto, em que está acontecendo uma festa judaica. Uma festa que a gente não sabe exatamente qual é, porque o evangelista não relata. Agora é uma festa importante, e existem aqui judeus, que o texto se referencia. Esses judeus não são necessariamente todos os judeus. Os judeus que se incomodam com o fato do paralítico pegar a sua maca e sair andando, está representando aqui principalmente a liderança religiosa da época. Muito provavelmente aqui os fariseus, os mestres da lei. Então é bom a gente ter isso em mente quando a gente lê o texto, para a gente entender. Porque Jesus não está falando, João não está falando de todos os judeus de todas as épocas, ele está falando especificamente da liderança religiosa. E o que é interessante, que quando Jesus, percebam, quando Jesus vai para a festa, então Jesus não despreza a festa religiosa, Jesus não despreza as suas tradições, Jesus vai participar daquela festa. Mas percebam que ele, antes de ir ao templo, antes de ir para a festa prevista, ele vai em primeiro lugar, ele vai aqui para esse tanque de Betesda. E isso não é à toa, e isso deixa muito claro para nós, que a prioridade da fé que Jesus tem, da espiritualidade que ele vive, é diferente da religião convencional. A gente precisa detectar e perceber, e eu e você precisamos perceber, que a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa religião, ela precisa ser algo profundo, ela precisa ser algo intenso, ela precisa ser algo verdadeiro. Nós não podemos vir para a igreja participar da mesa de graça do Senhor como um mero rito, por uma obrigação, por um costume, por um hábito. Existe algo para além da exterioridade da religião que nós precisamos ser capazes de discernir. E tenham certeza absoluta do que eu vou dizer. É nisso que Deus está interessado. É com isso que Deus se preocupa verdadeiramente. Percebam que eu não estou fazendo uma apologia para você desprezar a religião, desprezar a tradição, desprezar o culto, desprezar a liturgia, desprezar o momento da ceia. Muito pelo contrário, é para nós participarmos disso, mas o nosso coração precisa estar nisso. Tem algo para além daquilo que os olhos podem ver. E é sobre isso que esse texto está dizendo. Em primeiro lugar, quando nós lemos esse texto, a gente percebe que a prioridade de Jesus são pessoas. São as pessoas, e não é a religião. Não é a religião. Quando Jesus chega nesse lugar, e ele vai lá
para esse ambiente do tanque de Betesda, percebam que ele deixa de ir ao templo para se encontrar com quem? Com gente enferma, com cegos, com coxos, com paralíticos, com os sem esperança. E principalmente, perceba o seguinte, que essas pessoas que estão no tanque de Betesda, esperando e tendo a expectativa de uma cura, são pessoas que dentro desse contexto, são pessoas praticamente amaldiçoadas. Um paralítico, um coxo, um cego, um enfermo, dentro desse contexto, é alguém que não tem nada na vida, é alguém que é desprezado pela sociedade da época, é alguém que está marginalizado. É assim que as pessoas veem essas pessoas que estão no tanque de Betesda esperando por uma cura. E é justamente aqui que Jesus vai. Jesus vai encontrar aqueles que precisam. Jesus vai encontrar aqueles que são desprezados. Jesus vai encontrar aqueles que estão sem esperança. Jesus vai ao encontro daqueles que estão angustiados. Jesus vai ao encontro daqueles que estão abatidos. Jesus vai ao encontro daqueles que são os doentes. Jesus vai ao encontro daqueles que não estão sãos. Jesus vai ao encontro dos pecadores. Em outros textos, Jesus vai ao encontro de prostitutas. Em outros textos, Jesus vai ao encontro de publicanos. Em outros textos, Jesus vai ao encontro dos desvalidos. É sobre gente o Evangelho. É sobre falta de esperança o Evangelho. É sobre gente que não tem acesso à religião oficial, o Evangelho. E é maravilhoso a gente perceber que existe, parece uma atração misteriosa entre as pessoas que estão na miséria e Jesus de Nazaré. Existe uma atração entre aquele que está perdido e Jesus de Nazaré. Existe uma atração entre aquele que está no seu pecado e Jesus de Nazaré. Não é sobre os sãos, não é sobre os bons, não é sobre os heróis, não é sobre os perfeitos, não é sobre os santos. Jesus se encontra com os pecadores. Jesus se encontra com gente ferida, gente machucada. São com essas pessoas que Jesus se encontra. Portanto, o Deus que nós cremos, meus irmãos e irmãs, é um Deus que procura por doentes. É um Deus que procura por gente que quer ser curada. É um Deus que procura por gente que precisa de esperança, que precisa de um toque de graça. E nós precisamos ser capazes de discernir isso. E não à toa Jesus pergunta, essa pergunta meio estranha, né? Imagina você perguntar para um paralítico: você quer ser curado? Poxa, é lógico que um paralítico quer ser curado. Só que nos evangelhos a cura e a fé, elas estão entrelaçadas. A cura e o chamado para a salvação, eles estão casados. Quando Jesus pergunta: você quer ser curado, para esse paralítico, não é simplesmente se ele quer resolver o problema físico dele, é se ele quer viver a vida que Jesus tem para ele, é se ele quer receber a fé que Jesus tem para ele, é se ele quer receber a esperança que Jesus tem para ele. Porque Jesus está interessado em quem? Em pessoas. Jesus está interessado nesse homem. Jesus está interessado nesse que a gente não sabe sequer o nome. Então, a religião que não prioriza o humano, que não prioriza pessoas na sua miséria e nas suas angústias, é uma religião falsa. Então eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, como pastor de uma igreja local: Deus, o Deus que é pregado nessa casa de oração, o evangelho que é anunciado aqui, está preocupado, Deus está interessado na sua vida, na vida de seres humanos. Se o nosso trabalho ministerial, comunitário, se a nossa prática religiosa não toca, não se preocupa com os miseráveis do nosso mundo, ou seja, eu e você,
Porque eu não sei você, mas eu preciso da graça de Deus. Eu preciso ouvir essa pergunta todo dia: André, você quer ser curado? Eu quero, Senhor. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado na minha alma, preciso ser curado no meu coração. Eu preciso da vida que o Senhor tem para mim. E Jesus está fazendo essa pergunta para você nessa manhã. Você quer ser curado? Porque Jesus está preocupado com você. Jesus não está preocupado em exterioridades. Jesus não está preocupado com o nosso templo físico. Jesus não está preocupado com simplesmente o AVCB. Jesus não está preocupado com câmera. Jesus está preocupado com você. Jesus está preocupado comigo. E novamente a pergunta: você quer ser curado? Ou seja, você quer viver nessa fé? Você quer depositar a sua esperança no Cristo? É essa pergunta que Jesus está fazendo para você nessa manhã. E nessa manhã, na hora que você se aproximar dessa mesa de graça, saiba que o Deus que está patrocinando essa mesa de graça é um Deus que está interessado que você sente nessa mesa, que você receba aquilo que Ele tem para dar de graça para você, para que você receba da cura que Ele tem para a sua alma, para a sua vida, para o seu coração. É sobre você, é sobre eu, é sobre pessoas. Segundo lugar, quando a gente olha essa cena, dentro da tradição judaica aqui, inclusive, uma partinha, a última frase do verso 3 e o verso 4 inteiro, não constam nos melhores manuscritos das Escrituras, não constam, mas em alguns textos constam, e isso aqui faz parte de uma tradição do judaísmo da época, que cria que esse anjo ia lá e balançava, chacoalhava, agitava as águas desse tanque, e todos esses enfermos que estavam em volta criam que quando a água era agitada, o primeiro que entrasse era curado definitivamente ali, de tudo, da sua enfermidade, 100%. E é muito interessante a gente pensar que esse tanque de Betesda, ele se chama, ele significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. E é muito triste imaginar que esse tanque de misericórdia, essa casa de misericórdia, que era essa fonte, que era esse lugar, que significava ali a fonte de Betesda, é um lugar que na verdade não tem misericórdia para todo mundo. Só tem misericórdia para quem é mais ligeiro. Só tem misericórdia para quem é mais esperto, para quem é mais rápido. Só o primeiro que entra é curado. O coitado do paralítico lá, que não era um paralítico 100%, mas precisava de ajuda, provavelmente para chegar, ele nunca conseguia chegar. Então era uma casa de misericórdia, pero no mucho. Era uma casa de misericórdia, mas não tinha tanta misericórdia assim. E Jesus, Ele não trabalha nessa lógica. Jesus não trabalha numa lógica em que as pessoas querem procurar somente a sua cura, em que as pessoas querem procurar somente a sua salvação. Uma lógica em que você não pensa no indefeso, em que você só pensa em você. E é por isso que a fala do paralítico toca o coração do Cristo. Não tenho ninguém que me ajude. Não tenho ninguém que me ajude. E talvez você e eu tenhamos situações na nossa vida que a gente não tem ninguém que nos ajude. Agora existe um Deus revelado em Cristo Jesus, que é justamente para você que Ele veio. É justamente para aqueles que não tem ninguém que o ajude. E esse dia aqui é sábado. Imagina só o contexto: festa judaica, sábado, e um tanque da misericórdia que não tem tanta misericórdia assim. E Jesus, justamente no dia da festa, no meio dos judeus, da liderança religiosa, num sábado, e nessa hipocrisia desse tanque de Betesda com pouca misericórdia, é justamente aqui que Jesus cura esse paralítico. É justamente aqui que Ele traz vida, esperança para esse paralítico. A religião que não produz vida,
é uma falsa religião. A religião que não exercita a misericórdia é uma falsa religião. A religião que prioriza os seus sábados é uma falsa religião. A religião que não acolhe, a religião que não ama, a religião que não ultrapassa os seus dogmas, que não ultrapassa as suas doutrinas para manifestar amor, é uma falsa religião. O amor, gente, transcende as nossas regrinhas. O amor transcende o nosso tradicionalismo. O amor transcende a nossa religiosidade. A gente precisa exercitar a misericórdia. Não adianta falar, essa é uma casa de oração, essa é uma casa de misericórdia, aqui a gente anuncia a graça. É preciso viver a misericórdia, é preciso encarnar a graça, é preciso compartilhá-la, exercitar isso na nossa vida. Por isso, quando a gente se aproxima dessa mesa, saibam, o nosso Deus não é um Deus só que só fala, é um Deus que te ama, ao ponto de ter encarnado e morrido por amor. Esse é o nosso Deus. Quando você toma do cálice, parte o pão, isso não pode ser só novamente um hábito, isso não pode ser algo exterior. Você precisa encarnar essa partida do pão, você precisa partilhar o pão com aquele que não tem. Você precisa amar aquele que está sem esperança. Não adianta o nome, a placa, a teoria ser bonita, a prática precisa existir. Ame, porque Deus te ama. João não fala assim, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É sobre isso, é sobre amor. E não se enganem, gente, não se enganem. A religião que não pratica a misericórdia é pura hipocrisia. A religião que não pratica o amor é pura hipocrisia. Deus não quer que você seja um religioso, que tem o hábito de vir à igreja e nos primeiros domingos, ou às vezes nesses domingos diferentes, celebrar a ceia do Senhor. Deus quer que você ame, e é assim que Ele age na sua vida, Ele te ama. Por fim, eu queria destacar o finalzinho desse trecho que nós lemos, porque Jesus vira para o homem e o encontra depois de curado lá no templo. Provavelmente esse homem, ele voltou para o templo para agradecer a Deus pela bênção que ele recebeu, pela graça que ele recebeu. E nesse momento em que Jesus o encontra, ele diz para o homem assim, não volte a pecar, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E depois ele vai testemunhar que foi Jesus que o curou. Pastor, que pecado é esse que ele não pode voltar a cometer? Não sei, o texto não diz, o texto não fala que pecado é esse. Agora uma coisa eu sei a partir desse texto, Jesus sabia qual era o pecado daquele homem. Jesus conhecia aquele homem na sua intimidade. Jesus sabia o que se passava naquela vida. O que eu aprendo nesse texto é que a prioridade de Jesus é sempre pastorear em amor. O nosso Jesus, o nosso Deus, não é um Deus que está desinteressado na sua vida, despreocupado da maneira como você vive, despreocupado da forma como você anda, que caminho que você trilha. Muito pelo contrário, Ele está muito preocupado com a nossa vida, preocupado com como a gente anda, com a saúde da nossa vida espiritual. Ele está preocupado sim se nós estamos vivendo ou não em uma vida de pecado. Deus está preocupado com isso. Agora, a gente precisa entender o seguinte, é Jesus quem sabe quais são os seus e os meus pecados. E Jesus está interessado em cuidar dos seus e dos meus pecados. Jesus está interessado em endireitar a sua e a minha vida. Jesus está interessado que nós vivamos uma vida de santidade, eu e você. Jesus. E Ele quer pastorear a sua vida e a minha vida em amor. Em amor.
Por isso não tem nada que você possa fazer que você vai esconder de Deus. Não tem nada que eu possa fazer que eu possa ocultar do Senhor. E cabe a nós, irmãos queridos, a gente se abrir para esse amor, para esse pastoreio do Cristo, permitindo que Ele venha conduzir a nossa vida, permitindo que Ele venha trazer cura para a nossa alma, que Ele venha trazer perdão para os nossos pecados, permitindo que a gente possa ouvir o Evangelho, ouvir as palavras do Cristo, para que a gente possa seguir um caminho que glorifique o nome de Deus. Agora eu preciso ouvir Jesus. E o pastoreio, o cuidado, o pecado que está sendo tratado aqui, percebam a cautela do Cristo, a intimidade dele para com aquele homem. Eles sabiam do que eles estavam falando, nós não sabemos. Eu não sei o que você está passando, Deus sabe. Deus sabe. E a gente, como cristão e dentro de uma comunidade religiosa, a gente tem muita dificuldade em deixar isso acontecer. Sabe por quê? Porque nós queremos ser Deus na vida dos outros. Nós queremos fazer o papel do Espírito Santo na vida dos outros. E quem convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na vida do seu irmão. Quando a gente se aproxima dessa mesa de graça, essa mesa não é uma mesa de religioso santarrão, querendo julgar a vida dos outros, querendo apontar o dedo na cara do outro, de quem é mais santo, de quem é menos santo. Essa mesa é uma mesa de graça, em que todos nós chegamos aqui porque o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, nos convenceu das nossas falhas, dos nossos erros, e nos deu gratuitamente perdão. Se aproxime dessa mesa nesse espírito, orando, intercedendo para que o Espírito Santo continue fazendo o trabalho dele, para que mais e mais pessoas possam ouvir de Jesus, olha, você está curado, não volte para aquela sua vida de pecado. Eu quero ouvir isso de Jesus todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Agora, eu não quero ser um religioso chato, que vou chegar em todo mundo, apontando o dedo na cara dos outros e dizendo, sua vida de pecado, como está? O que você está fazendo da sua vida? A vida é sua, a vida é minha, e nós todos estamos debaixo da graça de Jesus, mas em amor, nós podemos nos inspirar na maneira como Jesus pastoreia, para em amor, a gente, quem sabe, contribuir para que o nosso próximo, para que o nosso irmão, para que a nossa irmã possa crescer na graça de Jesus, possa receber da instrução de Deus, em amor, em amor. A religião que não produz cuidado em amor é uma religião falsa, não produz vida. E eu sei com propriedade que muitos irmãos aqui, que tiveram filhos, que têm filhos, e que muitas vezes não estão mais aqui, sabem do que eu estou falando, sabem que aquele ambiente religioso, duro, exteriorizado, aquilo não encanta ninguém, aquilo não agrada ninguém, aquilo é feio, é chato. O que encanta a nossa vida é a verdade do Evangelho. Pergunta que eu faço para a gente encerrar a meditação dessa manhã, para nós celebrarmos a ceia do Senhor: qual a prioridade da sua religião? Qual a prioridade da sua fé? Qual a prioridade da tua espiritualidade? Eu te garanto, meu irmão e minha irmã, se a tua prioridade tem a ver com religiosidade, com exterioridade, com aparências, isso aqui não vai fazer sentido para você nessa manhã, essa mesa de graça. Se a tua espiritualidade não tem a ver com vidas, com amor, com prática de misericórdia, esse ato aqui vai ser só um ato exterior, que não vai ter sentido e não vai aquecer a tua alma. Se por outro lado, você quer viver a espiritualidade de Jesus, a religião de Jesus, se prepare para você receber graça, para você receber misericórdia, para você praticar misericórdia. Se prepare para você viver algo profundo,
algo intenso, algo real na sua vida. Que nós possamos nessa manhã, ao partirmos o pão juntos, ao bebermos do cálice juntos, que nós possamos fazer isso de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E que você seja capaz de discernir que você não faz isso sozinho, que você faz isso em comunidade, você faz isso com seu irmão, você faz isso com a sua irmã, porque o que importa são pessoas. E mais, você faz isso sabendo que hoje, quem sabe, que amanhã, que na terça, na quarta, na quinta, na sua vida, você vai praticar a misericórdia e o amor de Deus. Porque é sobre isso. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. E nós somos gratos a Deus pelo evangelista João, que nos relatou essa história, para nos trazer luz sobre aquilo que a gente está fazendo aqui nessa manhã. Amém? Quero te convidar a abaixar sua cabeça nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Quero interceder pela sua vida, por você que está nos assistindo. E quero te perguntar novamente nessa manhã: você quer ser curado? Você quer ser curado? Sabendo que ser curado não é virar membro da Igreja Batista em Quitaúna. Sabendo que ser curado não é começar a frequentar a igreja por frequentar. Sabendo que ser curado não é participar da ceia do Senhor por participar. Saber que ser curado não é só falar para os outros que você é evangélico. Sabendo que ser curado tem a ver com você viver a fé em Cristo Jesus, a fé no Pai do nosso Senhor Jesus, a fé num Deus que ama pessoas, a fé num Deus que ama a misericórdia, a fé num Deus que ama praticar a misericórdia. E portanto, ser curado é abrir o coração para essa graça, para esse amor entrar na sua vida e não sair nunca mais. Ser curado é abrir o coração para o Cristo, receber da graça dele e ter a sua vida transformada. Ser curado é abrir o seu coração e receber desse amor e praticar essa fé, praticar essa justiça e se deixar ser pastoreado em amor, para que a sua vida seja uma vida que glorifique o nosso Senhor. Ser curado é isso. Você quer ser curado nessa manhã? Você quer receber dessa cura na sua vida? Ah, pastor, mas eu sou o último da vez, ninguém quer me ajudar, não dá tempo de entrar nesse tanque aí quando a água é agitada, ninguém deixa eu entrar no templo. Irmão e irmã, é para você que é o último, é para você que está sem esperança, é para você que está perdido, é para você que é o paralítico, é para você que não tem vez, é para você que não é herói, é para você que está angustiado, é para você que está triste e abatido, é para você que é coxo, que é cego, é para você que é prostituta, é para você que é publicano, é para você que é ladrão, é para você que é mentiroso, é para você essa graça, é para você que está doente que é essa graça, é para você. Deus e Pai, diante do Senhor, da sua presença, eu creio que eu não tenho o poder de convencer ninguém, mas eu creio que a tua palavra foi lida, foi exposta, foi explicada, e foi possível minimamente, na minha incapacidade, discernir o que o teu evangelho nos diz. Eu peço que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo convença os meus irmãos, as minhas irmãs, convença aqueles que estão nos visitando, convençam aqueles que estão assistindo, sobre o que é essa boa nova do evangelho. E eu peço, Pai amado, que no teu amor, o Senhor venha pastorear essas vidas.
o Senhor venha convencê-las, o Senhor venha transformá-las, o Senhor venha redimi-las, o Senhor venha restaurá-las, o Senhor venha fazer aquilo que nenhum homem, que nenhuma mulher, no seu próprio poder é capaz de fazer, mas no poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa fazer essa obra, e salvar vidas, e transformar vidas, e que essas vidas, uma vez transformadas, possam viver uma espiritualidade cristã verdadeira, algo profundo, algo real, algo transformador, algo palpável, alinhado ao Espírito do Teu Evangelho, que é um Evangelho que ama, que nos ensina a amar vidas, que nos ensina a viver e praticar a misericórdia, e nos ensina a pastorear em amor. Que assim seja, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.